E para isso eu cumprimento, já aqui conosco, nos aguardando do outro lado da tela, a socióloga com especialização em ciências políticas, Gisele Anheli. Gisele Anheli, bom dia. Oi, Anderson, prazer estar aqui com vocês e com Faixa Livre essa manhã. Prazer nosso receber você novamente aqui no programa, viu, Gisele? Agradecendo sempre a tua presença, a tua contribuição aqui para a gente no Faixa Livre e falar num personagem que você tem se dedicado muito a estudar ao longo desses últimos tempos, viu, Gisele? É uma figura nefasta, me refiro, obviamente, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Estados Unidos que ampliam cada vez mais as ameaças aos países aqui do nosso continente. Depois daquele post do Departamento do Estado dizendo que o domínio dos Estados Unidos em toda a América nunca mais será questionado, tivemos essa fala do secretário de guerra, que eu identifiquei há pouco como secretário de defesa, não. O Pete Hegseth é secretário de guerra dos Estados Unidos. Ele, na última quarta-feira, disse que o país planeja realizar operações militares em terra contra narcotraficantes na América Latina, seguindo o modelo dos ataques já realizados contra supostas embarcações utilizadas no tráfico de drogas em águas internacionais, em especial embarcações venezuelanas. Segundo o Pete Hegseth, essas operações poderão ocorrer onde quer que atuem esses grupos do narcotráfico. Abre aspas, será o mesmo efeito em terra. Por isso estamos trabalhando com o Equador, Colômbia e outros parceiros para levar a luta às organizações designadas como terroristas em terra. Fecha aspas, palavras aí do secretário de guerra do Donald Trump. Gisele, eu queria, obviamente, te ouvir sobre essa ameaça dos Estados Unidos e saber de você até que ponto essa fala do Pete Hegseth ela pode implicar o Brasil. Você acredita em uma eventual operação militar por terra em território nacional dos Estados Unidos? Vamos lá, vou responder ao final sua pergunta, mas vamos pensar junto. Eu acho que é muito simplista a gente pensar que voltou a doutrina Monroe, né? É um plano muito mais ambicioso que a gente está vendo, que está se delineando, né? Então, a gente viu que o hemisfério ocidental virou uma zona prioritária para os Estados Unidos, o que eles chamam de segurança, uma questão de segurança nacional, e e eles estão dizendo que eles têm um direito autodeclarado, né, de preeminência estratégica na região. Eh, Isso ficou muito claro também no corolário para a doutrina Trump. E agora o videozinho está só desenhando para a gente o que estava ali escrito, né? Mas o que tem, o pano de fundo de tudo isso é impedir competidores que eles chamam de extra-regionais. A gente lê China, mas a gente sabe também é Rússia, Irã, mas principalmente a China. Então, a garantir acesso a os ativos estratégicos e geográficos daqui da área da América Latina, né, considerados essenciais para os Estados Unidos, esses são os termos que eles estão usando, e a gente está muito em sintonia com o livro do Elbridge Colby, que é o número 2 ali com o Rubio, que é secretário de Estado, que chama Estratégia da Negação. Negação do quê? Negação de mercados, principalmente para a China. Então, a América Latina é esse pano de fundo, né, de uma briga que é Estados Unidos versus China dentro da América Latina. É, o caso da Venezuela, quando você me pergunta sobre intervenção militar, ele é um ponto interessante porque é onde a retórica, o corolário, o vídeo, né, saem desse campo da retórica e caem na doutrina real, né? E ali é onde se usou o hard power, né? Se abduziu um chefe de Estado de um país soberano e de um dia para o outro que ainda está em julgamento nos Estados Unidos. Então, acho que a gente tem que considerar isso, né? As possibilidades que trazem o caso da Venezuela e também como ele também funciona como um recado, porque Trump entra depois disso também com uma questão coercitiva econômica muito forte na América Latina, né? Então, quando você tem um precedente, a coerção econômica é militar dessa forma, a coerção econômica toma um novo sentido, mais forte também. É, Aí a gente tem
pensando na América Latina, né? O México, acho que o México é um país muito interessante para a gente olhar. Ele é muito parecido com o Brasil e a Sheinbaum tem uma estratégia ambígua, né? Então, ela oferece, ao mesmo tempo, máxima cooperação de segurança, principalmente com relação ao combate ao narcotráfico, ao fentanil, e estabelece uma linha vermelha de que não queremos tropas militares americanas aqui. Pelo peso e o tamanho do México e do Brasil, eu acho que eu vejo similaridades entre os dois países. É interessante a gente olhar no México uma estratégia que ele também está usando no Brasil, mas no México muito mais forte, que é a questão de cancelar vistos, né? Então, a diplomacia também como coerção. Até agora, ele já cancelou mais de 50 vistos de diversos políticos e diversos partidos diferentes. O último foi o filho do López Obrador, sem ter os motivos claros desse cancelamento, sem mostrar. A gente já teve o precedente também no México de sanção a 3 grandes bancos, né, que praticamente não podem mais operar em dólar. Então, esse aspecto no México é interessante, parecido com o Brasil. Fala, Anderson, você vai perguntar alguma coisa? Não, não, fica à vontade, ô Gisele. Eu só dividi a câmera aqui para mudar um pouco o layout, mas você fica à vontade. Então, tá bom, vamos lá. Qualquer coisa me interrompe aí, se eu estiver falando demais. A gente tem um caso interessante. O México também é um caso interessante, porque recentemente estava na hora de revisar aquele acordo Estados Unidos, México e Canadá, né? Que o Trump substituiu o NAFTA por esse acordo, dizendo que esse acordo era melhor no primeiro governo Trump. E agora está na hora de revisar, e o Trump simplesmente falou assim que ele não está interessado nesse acordo. Então, porque ele é muito mais, segundo o Trump, mais importante para o México e para o Canadá do que para os Estados Unidos. Então, ressaltar aqui o quanto qualquer acordo, mesmo feitos com os Estados Unidos, iniciado pelos Estados Unidos, não há nenhuma confiança na palavra do Trump, né? A gente tem o caso da Colômbia, que eu acho que é um exemplo de endorsement eleitoral, né? O Trump falou que ele apoiava a Espriella durante as eleições e que agora você está vendo a compensação disso, né? Então, o dinheiro que os Estados Unidos está dando com cooperação militar, é muito mais que combate ao narcotráfico. É como se eu consigo enxergar o estabelecimento de uma base americana aos moldes que a gente tem ali nos países das monarquias do Golfo, ali na Colômbia, do jeito como o governo está aberto, né? Então, transferência de dinheiro, um ponto estratégico militar dentro da América Latina. Importante dizer que o embaixador da Colômbia é um advogado daqui da Flórida, do meu estado, indicado por Trump, que até houve algumas especulações de que ele tenha dado dinheiro para a campanha do Espriella, mas não, isso é especulação. Mas dentro do padrão de 90% dos embaixadores que o Enzo, que o Trump, só tem o nome do meu filho no meio do comentário. Enfim, que o Trump está indicando 90% dos embaixadores indicados por ele não são de carreira, são indicações políticas, né? E muito estratégicas, o que lembra o Daniel Pérez no Brasil. Aí você tem o Panamá, que é um caso na América Latina também, já revela mais o componente geopolítico, né? Porque ele fez uma pressão política enorme para a Suprema Corte do Panamá rever todo o acordo que tinha de administração portuária e tirar a China da jogada. Então, é um tipo de pressão política que ele fez no Panamá bem interessante. E aí a gente vê a delimitação de uma nova área de influência, né, dos Estados Unidos na região. Não necessariamente significa ocupação territorial, né, mas significa que a China é o inimigo invisível nesse território aqui. E eu acho que ele pode dizer para os países: você é soberano, mas ser contra a infraestrutura da China na região. Eu acho que a gente pode caminhar. Recentemente ele teve há especulações aqui que o Trump está montando um acordo de que os países vão ter que definir se eles vão deixar nos seus países a inteligência artificial americana ou chinesa, né? E essa é uma coisa que pode acontecer. Energia está na berlinda, relação com Cuba, com Rússia, enfim, a gente pode ter coerção em todos esses aspectos. Então, é soberania, vírgula.
Estados Unidos coordenando até que ponto a soberania dos países é permitida na América Latina. Sem A dúvida. gente tem a Cuba também, na Berlinda, né? O governo Trump apostando aí no estrangulamento econômico para causar isolamento, cada vez mais isolamento de Cuba. A Já não própria tem. Venezuela, né, Gisele, foi completamente dominada pelos Estados Unidos. Agora a gestão da Delcy Rodrigues entregue, infelizmente, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Enfim, eu queria aproveitar, lembrando também o próprio Paraguai, que tem um diálogo muito próximo com o governo do Donald Trump. Enfim, ele vem avançando. Os países aqui do nosso continente, parece que o Brasil é a próxima fronteira. O próprio Chile também já teve ali o avanço dos Estados Unidos, enfim, o Equador, uma série de países aqui do nosso continente estão sofrendo a influência direta dos Estados Unidos, e o Brasil está nessa lista. Ainda que o Brasil ele não seja um alvo direto, eventual, de uma ação militar, Gisele, Uhum. na sua dimensão territorial, também econômica e populacional, política, uma eventual ampliação dessa presença militar estadunidense na América Latina, ela representaria uma ameaça particularmente significativa à soberania brasileira? Eu já citei vários países onde o Trump tem influência ao longo desses últimos tempos, a partir de intervenções em processos eleitorais, inclusive. Eventuais presenças de forças militares dos Estados Unidos no nosso continente representam uma ameaça à nossa soberania? Vamos lá. Onde eu acho que. O que eu acho que está se definindo e a gente já consegue enxergar? Acho que a grande intervenção no Brasil vai ser contestação eleitoral. A gente está vivendo um momento aqui nos Estados Unidos que o Trump vai dar um golpe. Então, vai ser o primeiro golpe de Estado americano esse ano. O 13 de janeiro desse ano nos Estados Unidos, que seria o dia de posse desse novo Congresso que está sendo eleito nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, vai se transformar no que ele não conseguiu no 6 de janeiro de 2022 ali contra o Biden. E ele não quer perder essa força política que ele tem de fazer tudo o que ele está fazendo sem contestação, Anderson. Então, a Câmara, o Senado, ele tem a Suprema Corte do lado dele e ele está conseguindo também, e na estrutura jurídica estadunidense é muito importante, o Tribunal de Contestação Jurídica em Última Instância Federal. Ele está indicando juízes de forma que ele também vai ter uma maioria pró-Trump, MAGA. E isso é muito, muito importante para o Brasil e para a gente pensar o que vai ser nas nossas eleições, porque a gente está falando também na posse do novo presidente brasileiro, nessa mesma época, em janeiro do ano que vem. Por quê? Porque se ele der um golpe, e se ele perder a Câmara, o Senado talvez, mas se ele perder a Câmara, que é o que politicamente a gente está vendo que ele vai perder a Câmara, a Câmara é uma contestação grande ao poder presidencial, inclusive de abrir CPI, investigação, de ter que se negociar e de não passar tanto essas intervenções loucas de Trump. Então, ela é importantíssima para o Brasil e para o nível de intervenção que os Estados Unidos vai ter aqui. Se ele der o golpe e conseguir manter a Câmara, eu acho que esse é o pior cenário para o Brasil. E aí eu acho que esse é um fator que a gente precisa esperar que aconteça para a gente fazer uma análise se o Brasil pode, num eventual governo Lula, ele ganhando a eleição, se o Brasil. Ele vai ter muito problema o Lula ano que vem. Então, esse é um debate que eu acho que a gente precisa ter já nessa eleição, porque a gente já está falando de janeiro do ano que vem. E um cenário apocalíptico numa autocracia nos Estados Unidos, nesse nível que a gente está vendo, né? De intervencionismo que a gente está vendo. E aí eu acho que se ele conseguir dar esse golpe, a possibilidade de hard power no Brasil aumenta muito, Anderson. Nesse momento eu não consigo enxergar isso ainda, mas eu acho que por tudo que a gente está vendo, por todo o movimento, uma contestação eleitoral combinada cai lá, né, com essa extrema direita do Flávio trazendo esse vai e vem e trazendo, colocando a urnas na Berlinda, colocando o processo eleitoral na Berlinda,
O Flávio pode até dizer assim, olha, não sou eu que estou colocando as urnas na Berlinda, é os Estados Unidos que está contestando, no nível de ligação que ele tem com os republicanos MAGA aqui. Então, essa eu acho que é a estratégia. Então, em caso dele perder, né, a contestação eleitoral com força dos Estados Unidos por trás. Isso que você traz para a gente é muito importante, ô Gisele. Eu queria avançar um pouco mais nessa análise. No teu entendimento, o Donald Trump ele vai tentar um golpe de Estado nos Estados Unidos, caso ele perca as eleições presidenciais daqui a 2 anos, se eu não estou Não, enganado. não, não. Não, eu estou me referindo à Câmara, a eleição de meio de mandato de agora, que é junto com a nossa eleição presidencial. Eleição de meio de mandato. Ele vai tentar um golpe, então, nessas eleições. Esse golpe que você acredita que ele possa tentar, ele vai passar por uma intervenção política, jurídica ou até militar, eventualmente? Não, não. Vai ser um golpe com verniz de não golpe. As pessoas não vão nem perceber que foi um golpe. Por quê? Porque ele, para dar um golpe, o que ele está tentando, Anderson? Ele está tentando. Politicamente, está claro que ele vai perder a maioria na Câmara. Né? Então, a gente tem eleição da Câmara, renovação da Câmara e do Senado. Hipoteticamente, se ele perde as duas casas, ele fica à mercê de um pedido de impeachment. Uhum. Né? O Senado, que está super competitivo, e é mais difícil, pelo processo político do Senado, ele conseguir interferir nessa eleição. Então, eu vou me deter à Câmara, que está mais visível. Ele não quer perder nenhuma das casas, para ele continuar essa política de fazer o que ele está fazendo no mundo. É isso que é verdade. Até a interferência no Irã, né? Quando a Câmara não se pronuncia, nem o Senado, ele cria um cenário de ambiguidade e ele consegue um executivo muito forte, ele consegue fazer intervenções externas. Isso tem impacto no Brasil. Né? Então, ele perder a Câmara, ele ganha uma contestação às ações dele, principalmente fora dos Estados Unidos e dentro também. Ele ganha uma contestação ali que ele tem que negociar politicamente. E pode-se abrir várias CPIs, né? Contra ele, contra os seus. Então, ele não quer isso. Né? Ele quer continuar com esse poder imperial que ele está exercendo nessas novas zonas de influência. O que ele vai tentar? Ele vai tentar não perder a Câmara, só que a eleição aqui está a cargo dos estados. Uhum. O que está se definindo é uma coisa muito sutil, que assim, os estados podem mandar o resultado. Ele está contestando, não vou entrar aqui em detalhes, mas o voto por correio. Ele já falou que a fraude generalizada, que tem interferência externa, chinesa, russa, nas eleições, né? Ele tá contestando, está falando que as eleições não são. A gente sabe isso do Brasil, né? Lembra das urnas? É um pouco bem nesse sentido. Mas ele já até não descartou, no dia da eleição, declarar emergência nos Estados Unidos para ter uma intervenção federal direta. Uhum. Né? O que ele pode fazer? Ele tem várias possibilidades. O que eu acho que ele vai fazer é, entre o dia da eleição e a posse da nova Câmara, que ele vai perder, muito provavelmente, quando os estados mandarem um resultado eleitoral para o Mike Johnson e para Washington, pode haver uma forte contestação de que houve fraude. E o Trump também tem as agências, tem o FBI, agência de inteligência, todos que eu observei aqui nos hearings, no escrutínio do Senado, são negadores eleitorais. Então, estão todos na mesma vibe ali do Trump de contestar as eleições. Então, pode haver uma investigação, né? E olha, o resultado da eleição não foi esse, uma nova lista, e um problema ali na hora de empossar essas pessoas. Ele tem estrutura para contestar. Então, não vai parecer um golpe, mas é um golpe. Sem isso dúvida. que pode acontecer. E aí a questão é, ele vai conseguir? Porque se ele perde a Câmara, para o Brasil isso é muito bom, em termos de interferência. Essa é a minha leitura. Uhum. Então, eu acho que a eleição de meio de mandato é fundamental o Brasil acompanhar e estar antenado. Tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Gisele, voltando a falar um pouco propriamente sobre o nosso continente, até que ponto essa fragmentação política que eu citei ainda há pouco, aposta na América Latina, ela favorece essa estratégia dos Estados Unidos, do Donald Trump? Porque há muitos governos, como eu citei aqui ainda há pouco, de extrema direita, algumas gestões ali mais
de centro-esquerda com uma resistência, digamos assim, mais forte aqui no Brasil, principal país do nosso continente, ainda governado por uma gestão que eu caracterizo como de centro, que é o governo Lula. Não é uma gestão de extrema-direita, obviamente. A ausência de uma posição regional comum diante dessas ameaças militares, o Gisele, não acaba facilitando uma política de dividir para governar, que é utilizada pelo Trump? Ah, sem dúvida. Acho que o Brasil e o México, eles têm mais condições de procurar um balanço nesse intervencionismo do Trump, né? O Brasil, proporcionamento junto com o BRICS, o Sul Global, vínculos europeus e asiáticos. Então, são os países mais fortes, de alguma forma, e que já têm um histórico de diversificação de exportações. Você vê que o Brasil consegue manter um bom balanço comercial mesmo com as sanções do Trump. É, a Cláudia Sheinbaum está fazendo uma política extraordinária de não conseguir de não ter uma intervenção mais forte até agora no governo dela. E o Lula. Eu acho que esses são destaques de resistência hoje na América Latina. É, Se bem que, quando você fala de centro, eu acho que esse componente ideológico de o Lula ser centro, centro-esquerda, o outro é mais direita, eu acho que ele pouco importa, eu não consigo enxergar isso muito, esse componente ideológico muito forte. Eu acho que as relações próximas, do Trump, eles são independentes disso. Se você tiver um alinhamento com a política de imigração, de drogas, de comércio do Trump, você está dentro. O que ele quer é uma reação de vassalagem. Eu não acho que tem muita ideologia por trás disso, não. Principalmente vindo do MAGA mesmo, dos Estados Unidos. Entendo, entendo. Mas eu acho que no caso do Brasil, mesmo o Trump, eu acho que em algum momento ele vai dar um endosso ao Flávio Bolsonaro, como ele fez com o Lais Priello. Mas eu até trouxe uns dados aqui que eu achei muito interessante, porque a gente Sim. sabe que eleitoralmente está tendo o efeito contrário do que o desejado, né? Então, a Pew Research, que é um grande instituto aqui dos Estados Unidos, em 2026, perguntou sobre a posição favorável aos Estados Unidos para os brasileiros. Os brasileiros com 50 mais, desculpa, abaixo dos 35 anos, os mais jovens, 73% tinham uma resposta favorável, imagem favorável dos Estados Unidos, dos brasileiros. E entre os mais jovens, não, entre os mais velhos, desculpa, 37%. Então tem um gap enorme, né? Os mais velhos rechaçam e os mais novos tinham opinião favorável. Esse estudo foi feito em 2026 e esse gap da faixa etária diminuiu muito. E aí, até a análise é que a opinião está dividida. De 73% dos mais novos, caiu para 60% a opinião favorável aos Estados Unidos. Então, teve uma queda bastante significativa entre os mais jovens e continuou basicamente igual entre os mais velhos, 40%. Então, o gap diminuiu e a opinião ficou mais desfavorável aos Estados Unidos. Isso cola absolutamente no principal tema da campanha do Lula, que é a defesa da soberania num momento muito crítico, né? Então, eu acho que o ponto aí de atenção realmente é um eventual. Se o Lula realmente ganhar essa eleição, o que pode ser feito de contestação. E nesse cenário, Anderson, os observadores internacionais ganham uma relevância imensa nessas eleições. O Instituto do Jimmy Carter, que é muito tradicional, infelizmente esse ano não vem para o Brasil, seria fundamental que ele viesse, mas por conta do corte do orçamento do USAID ele não virá. Mas o TSE já autorizou a OEA, né? E esse ano vai ser a primeira vez que a União Europeia também vai trazer, eu acho importantíssimo, e alguns outros, mas esses são os dois principais, em caso de contestação, né? Eu estava muito preocupada essa semana com a indicação da OEA, Sim. porque o enviado caiu, não sei se vocês noticiaram aqui, e os Estados Unidos estão fazendo pressão pela substituição de alguém alinhado aos Estados Unidos, e o anterior era alguém ligado ao Boric, do Chile, de esquerda. E ele saiu alegando motivos pessoais, e tinha uma pressão dos Estados Unidos para colocar alguém ligado a ele. Mas entrou uma pessoa interessante, entrou uma pessoa
que já era presidente, já foi secretário-geral da OEA, e tem um Uhum. perfil também de centro-esquerda, então fiquei um pouco mais tranquila. Pelo menos isso, né, Gisele? Eu queria avançar aqui no nosso papo, falar um pouco sobre tarifaço, viu, Gisele? Porque o governo brasileiro decidiu acionar a tal da lei da reciprocidade econômica, iniciou consultas que podem resultar em medidas contra produtos, interesses estadunidenses. A gente tem acompanhado essa situação do tarifaço, os Estados Unidos estabeleceu novas tarifas aqui contra produtos brasileiros de 25% e 12,5%, enfim. Até onde o Brasil, na tua avaliação, Gisele, deveria estar disposto a avançar nessa reciprocidade? Existe o risco de uma retaliação brasileira provocar até uma escalada na guerra comercial estadunidense, considerando que Washington já sinalizou que pode aumentar ou reduzir as tarifas aí, dependendo da resposta do nosso país? Como é que você vê essa situação envolvendo a reciprocidade brasileira sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos? O McCartney, que é o primeiro-ministro do Canadá, falou uma frase que eu acho muito boa. Se países esperam que obediência compre segurança, não acontecerá. E Estados Unidos não é mais um país que tem nenhuma credibilidade. Outro traço é imprevisibilidade. É tudo muito areia movediça com Trump, né, Anderson? E é difícil avaliar. Eu acho que a gente precisa entender o que exatamente vai ser aprovado de reciprocidade. Primeiro que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que ela é burra, porque essa política é burra por si, né? Economicamente não faz sentido essa política do tarifaço. No mundo regido pelo livre mercado, como a gente conhecia antes, né? Menos protecionista do que a gente está vendo agora. E ela acaba ferindo o mercado nacional também. É, Então, acho que primeiro a gente precisa ver o que exatamente vai ser aprovado. Pode ser muito dura ou pode ser uma coisa simbólica, né, politicamente. Então, assim, eu acho difícil eu comentar e fazer especulação do que eventualmente será. Mas acho que o Lula está fazendo uma política muito boa de ter ido negociar com a China e, ao mesmo tempo, ido negociar com a Coreia do Sul, muito próximo, porque a Coreia do Sul é um aliado dos Estados Unidos. Então, isso não fica aquela coisa de que estou indo para o lado da China, né? Eu continuo na minha defesa da multipolaridade, na diversificação de exportação, reforça esse posicionamento do Lula. E acho que é imprevisível a resposta do Trump sobre isso. Acho que a gente vai ter que esperar para ver, não consigo avaliar agora. Tá certo. Agora, também existe aí uma dimensão política interna nessa disputa, né, Gisele? Eu queria saber de você até que ponto a pressão econômica e também militar de Washington ela pode ser utilizada para interferir na política brasileira e influenciar o nosso processo eleitoral. Porque o presidente Lula, eu tenho dito muito aqui no programa, ele usa esse discurso da soberania como um dos seus motes de campanha. Como é que você analisa esse fator incluído na disputa, no processo eleitoral nos dois países, porque isso também está colocado na disputa nos Estados Unidos? Como a gente pode diferenciar uma legítima relação diplomática de uma interferência externa sobre a soberania política do nosso país? Como é que o público dos Estados Unidos, os eleitores, observam essas ações do Donald Trump aqui no nosso continente? O professor James Green falou uma coisa que eu gosto muito, que é o maior brasilianista americano estudioso do Brasil nos Estados Unidos, né? Professor emérito da Universidade de Brown. Ele falou assim: o americano não sabe elencar 5 coisas sobre o Brasil, Anderson. Então, assim, o americano médio está muito distante dessas questões. É óbvio que a Venezuela, o Irã, né? A intervenção na Venezuela, agora a situação de Cuba, até porque a Cuba e Venezuela são a maior quantidade de latinos, né? E principalmente na Flórida, que é o reduto eleitoral do Rubio, do Trump. Mas o Brasil está bem distante dos Estados Unidos politicamente. A gente só vê na área internacional mesmo, dos grandes jornais, e raramente na mídia mainstream.
Agora, a gente tem que ler o que é interferência eleitoral, né, Anderson? Então, assim, o endosso do Flávio Bolsonaro não é uma interferência eleitoral, por enquanto, né? Eu acho que a possibilidade deles interferirem é grande, principalmente na circulação de notícias, de fake news, esse novo movimento aí de desregulamentação, de cybersecurity, né, que eles podem ter acesso a informações, e o que eles estão classificando os movimentos de esquerda como terrorista. Então, movimento de esquerda pode ser equivalente a PCC, Comando Vermelho. Eu vejo um futuro bem nebuloso aí, porque eventualmente o PT, né, porque o PT, qual que é a cabeça do Rubio, do Trump, do americano? Porque é muito diferente quando você falou que o PT é centro. Aqui, qualquer governo que diz que fala de aumento de imposto, aumento de Estado, é socialista comunista. Então, aqui, chamar o PT de extrema esquerda, comunista, socialista e uma ameaça, é isso. É muito rápido e muito fácil acontecer, né? E a gente também tem essa nova doutrina, e está equivalente hoje, né? O que eles chamam de extrema esquerda, que é ser antifascista, anticapitalista, movimentos progressistas modernos, tudo isso. O Black Lives Matter, eles colocaram nesse mesmo bolo de terrorismo de esquerda pessoas que o próprio Partido Democrata, a linha socialista-democrata, estou falando de Alexandre Ocasio e Bernie Sanders, foram classificados como extrema esquerda. Então, o PT, o MTST, tudo pode ser classificado dessa forma. Por isso que eu ressalto que a eleição de meio de mandato, para além da eleição presidencial do Brasil, é muito mais importante para mim, né? Porque essas ações que a gente já tem, assim como o corolário Trump, a doutrina Monroe, por escrito, né, podem se materializar se ele continuar com essa força de fazer tudo o que ele quer sem empecilhos internos, pós-eleição, né? Para além da contestação eleitoral. Eu não acho que ele tem tempo de fazer isso ainda, porque a eleição está aí, né? E ele também, agora, ele está imbuído de muitas questões internas, apesar do Rubio estar bem focado no Brasil, né? Eu achei que ele ia ficar mais distante da eleição, mas o Rubio está bem dentro, né? Eu já estou esperando o que vai acontecer. Vai ter alguma retaliação do Lula ter dito ali que ele não vai dar o agrimão pro Daniel Pérez, né? Então, mas eu não sei exatamente a força disso, né? Num período tão delicado agora que já estamos em campanha eleitoral. Gisele, eu queria te perguntar sobre essa postura do presidente brasileiro que eu caracterizo como dúbia, porque o Lula, eventualmente, especialmente em atos aqui no Brasil, ele critica o Donald Trump, mas num segundo momento ele chama o presidente dos Estados Unidos de amigo, tenta conciliar, tenta estabelecer ali uma relação próxima entre eles dois, enfim. Como é que você observa essa posição do Lula, essa postura do presidente brasileiro, e como é que isso ressoa aí nos Estados Unidos? Como é que isso há algum tipo de repercussão sobre a posição que o Lula toma ou as posições que ele adota aqui no nosso país, às vezes atacando os Estados Unidos e o Donald Trump, e por outras defendendo essa relação de amizade que ele tem com o presidente dos Estados Unidos? A percepção geral é muito positiva. A maioria de alguém que consegue levar muito bem o Trump numa posição de vulnerabilidade, né, Anderson? Porque se houver um ataque militar contra o Brasil, a gente sabe que complica. Mas eu acho que, numa forma geral, eu acho que ele tem uma política muito parecida com a Sheinbaum, né? Às vezes ele é bastante crítico, eh, principalmente em eventos internacionais, quando ele vai falar sobre Trump, mas ele mantém as portas diplomáticas abertas para conversar, a despeito da gente saber que a credibilidade do Donald Trump é zero, né? Mas ele mantém as portas abertas como chefe de Estado. Mas a política, de fato, que está sendo feita para a América Latina é o Rubio. E essa porta não está aberta para o Lula. Essa porta já é totalmente captada pelos bolsonaristas, né? Então é uma posição muito delicada, porque mesmo se ele tenta construir com o chefe de Estado, o Rubio desconstrói.
Então é um pouco sem saída, eu acho, para o Lula. É uma situação muito difícil. Você acha possível separar o Rubio do Donald Trump, ô Gisele? Porque dessa última vez que o presidente da República questionou essa situação envolvendo os Estados Unidos, ele fez críticas ali ao Marco Rubio, mas preservou o Trump, chamou ele de amigo, como eu citei ainda há pouco. Você acha possível separar esses dois personagens, o Marco Rubio, secretário do Estado, e o presidente Donald Trump? O Rubio, assim, a política deles aqui é caótica. Todo mundo segue o líder, mas o Rubio já deu várias declarações em que o Trump fala uma coisa, o Trump fala outra coisa. Então tem uma desconexão tão grande entre eles. Esse expansionismo neo-imperialista vem do Trump. Por exemplo, quando o Trump fala ali no Estreito de Hormuz, né, que ele vai colocar 20% ali de tarifa no Estreito de Hormuz. Um dia antes, o Rubio tinha falado que são águas internacionais e que isso nunca aconteceria. Então, o Trump ele é a rainha louca, né? E o Rubio é aquele ministro que tenta manter alguma racionalidade. E a racionalidade do Rubio a gente sabe qual é, né? É um cubano com um complexo de vira-lata da América Latina enorme, um cubano-americano. O principal objetivo dele é Cuba, uma mudança de regime em Cuba, até pela história da família e tudo mais. Então, eu consigo enxergar a racionalidade e a interferência do Rubio na América Latina e a posição de vice-rei que ele adota. Mas o Trump é a variável incontrolável, a rainha louca. O grande problema é o não acesso ao Rubio pelo Lula, porque essa política de bastidor seria a mais efetiva, né, do que ele ficar falando com a rainha louca, que é o presidente Donald Trump, porque o Donald Trump ele tenta manter ali uma relação cordial com o Trump, mas o Trump é absolutamente imprevisível. Entendo, entendo. Tá certo, Gisele, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente, falando sobre esse personagem, como você muito bem caracterizou, imprevisível, que é o Donald Trump. E vamos continuar acompanhando essas ameaças que estão colocadas de interferência no nosso processo eleitoral, também interferência militar aqui no nosso continente. Obrigado pela tua presença e em breve a gente volta a conversar aqui no programa. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para você e um abraço forte. Um abraço, Anderson. Um prazer estar aqui sempre. Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Gisele Agnelli. Gisele Agnelli, que é socióloga com especialização em ciências políticas, tratando aqui conosco desse personagem imprevisível que é Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, todas as ameaças que ele impõe aqui ao nosso continente, e algumas declaradas e estabelecidas contra a Venezuela, a situação também lá em Cuba, e agora essa possibilidade aí de uma ação militar por terra aqui dos Estados Unidos, tendo como alvo grupos narcoterroristas, como o Trump gosta de dizer, enfim. Bom papo que a Gisele bateu aqui conosco no nosso programa.